Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Vayishlach. Antes de voltar para a nossa Parashá, a gente sabe que para nós tem parte no animal que a gente não pode comer. Mesmo se o animal passou shchita de forma certa, está tudo certo, o animal inteiro é kasher, tem parte do animal que a gente não come, que é o Gida Nashe, o nervo ciático. E por que a gente não come o nervo ciático? Então, a explicação fica justo em nossa Parashá. Quando Yaakov estava se preparando para o encontro com o irmão dele, Esav, aconteceu que depois de todos os preparativos que Yaakov fez, diz o Midrash, ele esqueceu no outro lado do rio Pachim Ktanim, jarras pequenas. E Yaakov foi pegar as jarras pequenas. O que aconteceu? Que lá no outro lado do rio, ele encontrou com Sarosh Esav, com o anjo do Esav. E lá desenvolveu uma luta entre os dois. Vayavek ish imo ad alot hashachar. O anjo do Esav, ele lutou com Yaakov até amanhecer. Então Yaakov basicamente passou a noite inteira lá lutando com o anjo do Esav. Na verdade, diz a Torá que a continuação da história é Vayar que lo yacholo. O anjo do Esav viu que ele não consegue vencer contra Yaakov e no final pediu uma brachá, etc. Então, na verdade, foi um grande milagre que aconteceu lá. Yaakov conseguiu lutar contra um anjo uma noite inteira. O milagre foi tão grande e tão marcante até que no final Hashem fala para o Yaakov que ele vai mudar o nome dele para o Israel. Por que mudou o nome para o Israel? Kisarita im Elohim bim anashim batuchal. Você conseguiu lutar contra várias forças, contra anjos, e você conseguiu vencer. Então, na verdade, a única coisa que aconteceu com Yaakov era que o anjo conseguiu machucar o nervo ciático do Yaakov. Mas fora disso, na verdade, Yaakov venceu. Se a gente olha a situação geral, Yaakov venceu. Foi um grande milagre. E aqui surge a pergunta, na verdade, foi um grande milagre. Então, por que não comer justo o nervo ciático? Na verdade, o único machucado que o anjo conseguiu fazer para o Yaakov era o nervo ciático. A gente deveria fazer o contrário. A gente deveria comer o nervo ciático, comemorando o grande milagre que aconteceu, que Yaakov conseguiu vencer contra o anjo. Dizem nossos comentaristas que, na verdade, deveria ser assim. Se a gente só olha pelo milagre, talvez deveria justamente comer o nervo ciático. Mas aqui aconteceu uma coisa incomodante que nós temos que lembrar. Yaakov deixou os filhos, deixou a família no outro lado do rio. Informou que ele vai pegar algumas jarras pequenas e vai voltar. Os filhos do Yaakov não eram crianças pequenas. Os filhos do Yaakov eram já homens grandes, fortes. O Midrash descreve a força deles, né? E nem preciso chegar longe para o Midrash. Ainda na Parashá
com a história de Diná, quando Yaakov chega em Shem e acontece que o próprio Shem ben Hamor pega Diná e quer casar com ela. 2 filhos do Yaakov conseguiu matar uma cidade inteira. De repente, o pai desaparece e falou que ele vai pegar umas jarras pequenas e não volta. Estão preocupados? Não vai procurar ele? Não vai ver o que aconteceu? Não vai poder imaginar que talvez aconteceu um problema lá e precisa de ajuda? A Torá diz: Veivater Yaakov levador. Yaakov sobrou lá sozinho. De repente, não pensaram sobre ele. Isso foi uma falha. Sim, no final aconteceu um milagre e ele conseguiu vencer contra o anjo. Mas a gente não pode esquecer essa falha humana que tinha. Ninguém foi procurar ele. Ninguém pensou talvez ele precisa de ajuda. Isso não podemos esquecer. E por causa disso, diz a Torá, que a gente não pode comer o nervo ciático. Você vai pegar um animal e vai fazer shritá e o animal inteiro é kasher. E de repente chega naquele parte e tem que tirar. Uma coisa que vai te incomodar. Uma coisa que vai te fazer uma lembrança que a gente não deve agir assim. Nós temos que sempre ficar pensando, sempre ficar de olho. Talvez o outro precise de ajuda. Isso que no final acontece milagre não diminui da nossa responsabilidade. E por isso, nós temos essa proibição de comer o Gidan Hashem, o nervo ciático. Para nos lembrar. Pensa no próximo. Olha se tem alguma coisa irregular. E se tem, talvez é porque ele precisa de ajuda. Vai lá, olha, tenta ajudar, tenta melhorar a situação. E assim, Adalot Shachar, até a vinda do Mashiach. Cada vez que a gente vai olhar o próximo, ajudar o próximo, se preocupar com o próximo e não deixar as coisas para os milagres, a gente vai aproximar a Geulah logo em breve. Amém. Shabbat Shalom.